Olá meus amores, sejam bem-vindos ao canal, Somos Nós. Aqui está a segunda e última parte do vídeo Exopolítica, do Dr. Michael Salla. Deixem nos comentários se estão curtindo os vídeos com as traduções em voz. Se está sendo útil, nos ajudem com esse projeto compartilhando e deixando o seu like. Agora apertem os cintos, entrem na nave estelar. E bora pra aventura! Aqui há um post, de Jordan Satter. Tem um que teve alguns envolvimentos com a questão dos OVNIs. Há vários anos trabalhou com alguns iniciados, semelhante ao meu próprio. Eu conheci Jordan, e ele tem algumas ideias muito saudáveis sobre a forma como o assunto OVNIs foi conduzido. Ele está tentando ajudar a limpar este assunto em termos daqueles que podem estar exagerando ou talvez colocando muitas distrações. Então ele está trabalhando nisso. Aqui está ele, levantando suas preocupações sobre Stephen Greer e os Clintons. Como Stephen Greer tem sido muito próximo dos Clintons, muito próximo de pessoas como John Podesta, Laurence Rockefeller, observe como Greer praticamente não foi censurado em quase nada, e como Hollywood e Netflix o estão promovendo. Assim você sabe o que ele está falando sobre preocupações legítimas. Penso nos laços de Stephen Greer com algumas figuras importantes da elite, com quem tem agendas questionáveis na história. Mas sabe onde eu acho que precisamos realmente examinar Stephen? É que ele está recebendo muita exposição através da Netflix, através do patrocínio da indústria de Hollywood, apoiando algumas de suas iniciativas. Bem, por que eu acho que isso é uma preocupação? É porque ele tem essa visão do contato extraterrestre, que eu acho que é realmente perigoso. Eu acredito que onde você diz que todos os extraterrestres são benevolentes, exclusivamente benevolentes ignorando o testemunho de denunciante contrário. E Stephen Greer faz isso. Ele precisa ser alertado sobre isso. Eu sei que ele entrevistou William Tompkins por aproximadamente 3 horas. Ele fez esta entrevista em vídeo de 3 horas com William Tompkins. Eu ajudei a organizar. O produtor dele entrou em contato comigo e pediu os detalhes para obter o contato dele. Então ajudei a organizar. Assim ele entrevistou Tompkins. E ele nunca liberou um minuto dessa entrevista, porque nela, William Tompkins tinha informações sobre extraterrestres negativos, que são esses reptilianos, também conhecidos como draconianos, e isso não se encaixava na narrativa de Stephen Greer. Então ao invés de revelar o que Tompkins revelou a ele, o que Stephen Greer fez, em vez disso, foi apenas excluí-lo totalmente. Agora você sabe que é aqui que você cruza a linha como pesquisador e sou obrigado a apresentar todos os dados, mesmo que contradigam minha narrativa preferida. Então se houver dados por aí, dizendo algo contrário do que eu tenho pesquisado, você sabe que eu sou obrigado, como pesquisador, a divulgar isso, enquanto as pessoas que são tendenciosas, que assinam a confirmação, é chamado viés de confirmação, onde você só libera dados que estão alinhados com os seus próprios vieses. Então quando Stephen Greer apenas divulga dados que apoiam seu viés, de que os extraterrestres são exclusivamente benevolentes. Os seres humanos são governados por essa elite demoníaca, corrupta e tirânica, e isso é mal. Bem, isso é viés de confirmação, de parte do que William Tompkins e outros disseram. Eu sei que Stephen Greer também entrevistou outras pessoas, como Robert Dean, que também tinha informações contrárias. Existem outros como Niara Isley, que são mencionados, Adam Sherman, muitos outros denunciantes, que Stephen Greer ignorou ou não divulgou seus testemunhos, porque eles vão contra sua narrativa, de que todos os extraterrestres são bons e isso é perigoso. Agora estamos divulgando enquanto nos movemos em direção a uma revelação mais completa do contato extraterrestre, e que o Congresso dos Estados Unidos finalmente está prestando atenção para este assunto, onde temos que ter a verdade revelada. Portanto, o viés de confirmação é significativo, onde as pessoas apenas revelam dados que sejam consistentes com sua narrativa preferida. Então eu não concordo com a tese de que todos os extraterrestres são exclusivamente bons, e não concordo com os dados que algumas pessoas divulgam, que todos os extraterrestres são exclusivamente maus ou malvados.
Eu divulgo informações que chamam minha atenção, examino minhas fontes. Algumas pessoas gostariam que eu examinasse com mais rigor, mas acho que examino o suficiente para excluir aqueles que estão delirando, ou são de alguma forma enganados por meio de campanhas de desinformação de inteligência. Por isso precisamos examinar as pessoas até certo ponto, mas, no entanto, acho que o Stephen Greer tem feito, como no que diz respeito, divulgar esta narrativa de ter somente extraterrestres bons. É um exemplo de viés de confirmação. Agora aqui está algo que eu senti que era muito importante, que eu tuitei, e liberei em 13 de julho, é o Dr. David Sinclair, que é um geneticista australiano, um pioneiro em estudos de código aberto sobre envelhecimento reverso. Ele está fazendo experimentos em animais e assim por diante, e está pedindo permissão para fazer experimentos em seres humanos. Ele saiu recentemente e disse que há uma nova descoberta. Então aqui está o feed do Twitter dele. Ele tweetou que há uma nova descoberta que oferece o potencial para reverter o envelhecimento com uma única pílula, com aplicações que vão desde a melhoria da visão, até o tratamento eficaz de doenças relacionadas à idade. Então esta é uma postagem, com uma série de posts, que você pode acessar o feed do Twitter dele, David Sinclair, para ler a série completa de tweets. Ele está falando sobre uma única pílula agora. Achei muito interessante, porque William Tompkins trabalhou nesta empresa aeroespacial chamada TRW de 1967 a 1971, e disse que um dos projetos em que ele trabalhou eram pílulas anti-envelhecimento, que TRW estava tentando criar uma pílula de envelhecimento reverso, e que poderia ser usada em programas espaciais secretos, porque a tecnologia foi desenvolvida para o desenvolvimento da Marinha Espacial, e que eles estavam pensando em colocar pessoas nesses programas de 20 anos ou mais, o que é muito difícil de recrutar essas pessoas. Se você disser a eles, bem, nós vamos mandá-lo para lá, vai ser tudo secreto, e você precisa estar lá por um mínimo de 20 anos e então você volta, e você não pode falar sobre isso, bem, vai ser muito difícil para as pessoas se afastarem de famílias e amigos por 20 anos e voltar 20 anos depois. Então esse envelhecimento reverso deu à Marinha e aos envolvidos com os programas espaciais secretos uma forma de recrutar pessoas, porque agora eles poderiam dizer para as pessoas, bem, se você se inscrever pode sair, você pode fazer essa missão de 20 anos, e no final temos a tecnologia para reverter o processo, e trazê-lo de volta no tempo, para cerca de 1 hora depois que você saiu, então você não vai se lembrar de nada. E nós saberemos que vamos nos importar em limpar você, e você pode, simplesmente, continuar com sua vida normal, mas você prestou o seu serviço, você nos deu 20 anos e nós daremos a você benefícios. As pessoas que faziam parte dos programas espaciais secretos reclamaram sobre isso, mas, no entanto, isso foi possível de acordo com William Tompkins, porque havia essas pílulas asiáticas reversas. Testemunho sensacional. E agora você realmente tem David Sinclair, dizendo que sim, é possível ter essas pílulas de envelhecimento reverso, e o que isso sugere, é que tudo bem, pois isso é ciência de código aberto, o envelhecimento reverso é algo que os cientistas de código aberto estão falando, e que eles podem desenvolver isso, mas nós sabemos do testemunho de Tompkins e outros, que isso remonta ao início dos anos de 1970, o que significa que a ciência de código aberto, quando se trata desse envelhecimento reverso é uma experimentação, de pelo menos 50 anos atrás da pesquisa classificada. Então isso nos diz muito sobre quão longe estão os programas espaciais secretos, e o que eles vão nos beneficiar, se esses programas espaciais começarem a revelar suas tecnologias. Então aqui está algo que é muito significativo. Este é um tenente-general, Stephen Whiting, que foi nomeado para ser o próximo chefe do Comando Espacial dos Estados Unidos. O Comando Espacial dos Estados Unidos é atualmente chefiado pelo general James Dickinson, e de acordo com algumas dessas fontes que eu tenho trabalhado, o general Dickinson estava envolvido no Acordos de Júpiter de 2021, onde o Comando Espacial recebeu essencialmente a responsabilidade para lidar e coordenar as operações espaciais da Terra, em todo o nosso sistema solar,
onde haviam 14 nações portadoras do espaço representadas nos Acordos de Júpiter, realizados na instalação do Comando Ashtar, acima do alto da atmosfera de Júpiter. Isso foi algo que Helena Danaan foi a primeira a discutir, e ela revelou isso, havendo a confirmação de parte do que ela revelou nesta visão remota independente, conduzida pelo The Farseed Institute, que verificou que de fato havia uma base de comando Ashtar, flutuando no alto da atmosfera de Júpiter. Então essa foi uma corroboração surpreendente para a denúncia de Helena Danaan, de que havia dados de uma base espacial lá, e foi onde os Acordos de Júpiter foram negociados, envolvendo as principais nações exploradoras do espaço da Terra, e a Federação Galáctica dos Mundos, o Comando Ashtar, o Conselho de Andrômeda e várias outras organizações. O general James Dickinson estava lá, e um processo foi adotado nessas reuniões nos tribunais de Júpiter, e decidiu-se que os Estados Unidos eram a nação mais confiável e com mais apoio entre as 14 nações espaciais representadas nos Acordos de Júpiter. Eu discuti isso em meu livro, Conselhos de Federações Galácticas e Programas Espaciais Secretos. Se você quiser entrar em mais discussões sobre os Acordos de Júpiter, ou apenas fazer uma pesquisa, entre no meu website, exopolitics.org, para saber mais sobre os Acordos de Júpiter. Então o tenente James Dickinson era o general encarregado do comando espacial na época. O tenente-general Stephen Witting estava encarregado do comando das operações espaciais naquela época. Então, se ele não estivesse presente nos Acordos de Júpiter, ele certamente teria sido informado sobre isso, porque ele era o oficial comandante das operações da Força Espacial. O que significa que ele é bem informado. Ele sabe tudo sobre os registros de Júpiter. Ele sabe tudo sobre as relações. O comando espacial tem com diferentes civilizações extraterrestres, e que ele é capaz de lidar com isso, sendo capaz de assumir e superar os problemas do general James Dickinson, que se aposentará no final de 2023. Portanto, não apenas o general Witting Stephen assumirá o controle das relações de comando com as civilizações extraterrestres, ele também assumirá o controle para lidar com o interior de civilizações terrestres, ou civilizações aquáticas, civilizações intraoceanos. Então Stephen Witting assumirá a responsabilidade por isso, e na minha última semana em revisão, o que eu discuti foi esse tipo extraordinário de batalha. Esse foi o Twitter sobre Stephen Witting. Então o que este Twitter sugere é que Stephen vai assumir todas as responsabilidades do comando espacial, e não apenas com civilizações extraterrestres, mas também com civilizações do interior da Terra e com civilizações aquáticas no fundo dos oceanos. Na minha última semana em revisão, eu discuti como houve essa guerra territorial entre o comandante do NORAD e comandante do Norte, que isso é o general Glenn Van Urk e James Dickinson, sobre quem tem responsabilidade de rastrear os mísseis e rastrear o Noel. O que é essencial dizer é que existe uma guerra dura entre diferentes comandos de combate nos Estados Unidos, para ter controle final e autoridade. Quando se trata de civilizações extraterrestres, que estabelecem bases subterrâneas, ou bases subaquáticas, no território dos Estados Unidos, estamos falando sobre os oceanos como o Caribe, e assim por diante nos Estados Unidos, como nos Grandes Lagos, bem como no subterrâneo. O comando espacial poderá ser o do Norte. Então esta foi a guerra territorial que eu discuti na semana anterior em revisão, e portanto, esta pessoa, General White Witting, é a próxima pessoa que estará no comando, para lidar com todas essas questões que tenho falado. Eu tenho feito atualizações de JP, que discute seu envolvimento com esses portos espaciais sobre os Estados Unidos e sobre os oceanos. A questão será: quem ficará responsável por esses portos espaciais? Quem terá a autoridade final? Será o comando espacial ou será o comando do Norte? Essa é a guerra territorial que está sendo disputada com bastante rigor. Você ouviu Exopolítica hoje, com o Dr. Michael Salla. Por favor, lembre-se de curtir, de compartilhar e se inscrever neste canal.
Junte-se a nós, inicie uma conversa nos comentários, reserve um tempo para explorar a vasta biblioteca de webinários, de livros mais vendidos, e dos podcasts do Dr. Michael Salla e visite seu website, exopolitistoday.com. O link está na descrição. Obrigado. E até a próxima aventura.